Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccolo, do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do curso de Filosofia à Distância e responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Esse aqui é um dos vídeos finais, digamos assim, de uma apresentação de um texto de apoio que eu elaborei para os alunos desenvolverem os seus trabalhos de conclusão de curso. O título do trabalho é O Processo de Escrita de um Artigo em Filosofia. A gente vai para a unidade 18 desse texto, a seção 18 desse texto, e o meu propósito é, nessa unidade, explicar a estrutura de um artigo, de um tipo de artigo específico, que eu chamo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Nós já vimos como que seria estruturado um artigo exploratório de um tema, né, de um subtema, no caso, os usos da teoria do Bronfenbrenner no campo da psicologia do desenvolvimento moral, ou a falta de uso, né? E agora a gente, eu estou propondo que a gente pense como estruturar um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, ok? Bom, como dissemos anteriormente, o aspecto qualitativo de um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura diz respeito à seleção de uma bibliografia de referência que seja importante para as discussões do nosso subtema de pesquisa e dos aspectos principais que dão origem ao problema. O aspecto da crítica, né, no título, né, revisão qualitativa e crítica, o crítico diz respeito ao nosso posicionamento e comentários a respeito dos pontos fortes e fracos da literatura que tomamos como referência. Com relação à estruturação desse tipo de artigo, se pretendemos lidar com o problema que nós formulamos nas sessões anteriores aqui do texto, né? Por que a teoria socioecológica do Uri Bronfenbrenner, apesar da sua influência no campo da psicologia do desenvolvimento, não teve tanta repercussão no campo da psicologia moral? Então, temos que iniciar com uma sessão dedicada à apresentação das teorias mais influentes da psicologia do desenvolvimento moral. Em outra sessão do artigo, né, temos que, em segundo lugar, caracterizar a teoria de Bronfenbrenner a partir das leituras dos textos do próprio autor e de comentadores para comprovar a sua grande influência no campo da psicologia do desenvolvimento. Temos de reservar ainda uma terceira sessão, para discutir as hipóteses e oferecer as evidências que afastem a plausibilidade de outras hipóteses e que venham a confirmar a nossa hipótese principal. Então, em seguida, podemos, na parte 4, discutir o tipo de sustentação que oferecemos à nossa hipótese e se ela é suficiente ou se há fragilidades nessa sustentação ou tentativa de sustentação. Desse modo, então, um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura teria uma estrutura mais ou menos nesses termos, né? O título deve refletir o tema e a hipótese central do artigo. Então, a limitação da influência da teoria socioecológica de Bronfenbrenner nos estudos sobre a psicologia do desenvolvimento moral. A influência da teoria é limitada, né? Então, a limitação da influência da teoria no campo da psicologia. Aí, os dados de autoria, qualificação, vínculo institucional e contato, como nós já falamos. Resumo, apresentar um resumo até 250 palavras que contém a formulação do problema, a hipótese e o argumento principal que sustenta a hipótese e a conclusão principal, né? Então, esse resumo é um resumo com 6 ou 7 sentenças no máximo que sintetizariam essas ideias aí. As palavras-chave devem resumir o tema do artigo, por exemplo, psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento moral, teoria socioecológica e Uri Bronfenbrenner. A introdução deve oferecer uma contextualização do tema e do problema. Espera-se que seja apresentado o tema geral da psicologia do desenvolvimento moral, destacando a relevância da investigação sobre o impacto das teorias mais influentes. Isso a gente faz num primeiro momento. Em seguida, a gente apresenta o objetivo ou aquilo que o artigo pretende realizar.
No nosso caso, trata-se da análise da teoria socioecológica do Bronfenbrenner e a sua influência limitada nos estudos sobre psicologia do desenvolvimento moral. No próximo item da introdução, apresentamos a hipótese examinada no artigo. A hipótese com a qual trabalhamos é que as teorias kohlbergianas supõem a existência de estruturas e estágios de desenvolvimento moral que são universalmente válidos, isto é, e são estágios de desenvolvimento moral que qualquer criança em qualquer sociedade, em qualquer época, necessariamente experimentaria. Enquanto que as teorias baseadas na visão socioecológica de Bronfenbrenner são fortemente contextualistas, isto é, a identificação dos fatores relevantes varia conforme as características do contexto que está sendo estudado e no qual a teoria está sendo aplicada. Isso significa que, ao menos em parte, a detecção dos fatores relevantes está mais sujeita à sensibilidade do pesquisador. E, além disso, ao contrário de Kohlberg e seus seguidores, e todas as teorias que foram influenciadas pela abordagem do Kohlberg, a teoria do Bronfenbrenner não desenvolveu nenhuma metodologia específica que facilitasse a aplicação da teoria ao estudo do desenvolvimento moral. E isso é feito de uma maneira bem sistemática pelas teorias kohlbergianas e pós-kohlbergianas. O último elemento da introdução é uma apresentação breve sobre como o texto está estruturado. Por exemplo, em 4 partes principais: teorias do desenvolvimento moral, análise da teoria do Bronfenbrenner, discussões, considerações e conclusões. A apresentação na primeira sessão, então, das teorias da psicologia do desenvolvimento moral. Nessa primeira sessão, ofereceríamos uma revisão da literatura sobre as principais teorias da psicologia do desenvolvimento moral, por exemplo, Piaget, Kohlberg, Gilligan e outros autores que consideramos relevantes. Para cada um deles, explicamos as suas bases conceituais, esclarecemos como elas consolidaram e quais seriam os motivos pelos quais passaram a predominar o campo da psicologia do desenvolvimento moral. Em seguida, destacamos a importância e as aplicações dessas teorias no campo do desenvolvimento moral. Então, a gente abordaria aí na primeira as principais teorias do desenvolvimento moral. Na segunda sessão, a gente dedicaria à teoria socioecológica do Bronfenbrenner e a sua influência no campo da psicologia do desenvolvimento. Tá certo? Então, na segunda sessão, tratamos de apresentar a teoria socioecológica com base nas obras originais do Urim Bronfenbrenner, quer dizer que a gente tem que ir para as obras dele, ler e extrair de lá as caracterizações dela. Isso inclui uma descrição dos principais componentes da sua teoria: microsistema, mesossistema, exossistema, macrosistema, cronossistema, e como ela oferece um modelo abrangente para entender o desenvolvimento humano. Em seguida, oferecemos evidências da grande influência dessa teoria. Para tanto, podemos apontar estudos que comprovam essa ampla aceitação e aplicação da teoria do Bronfenbrenner em vários contextos. Por exemplo, no contexto escolar, e que tem sido muito utilizada. Podemos mostrar também como a teoria orienta propostas de intervenções práticas. Isso existe literatura sobre isso, várias aplicações dessa teoria, e como que ela tem sido usada para orientar propostas de intervenção prática. Uma terceira sessão seria a discussão sobre a teoria do Bronfenbrenner e as teorias do desenvolvimento moral. Por que a teoria do Bronfenbrenner não funciona como teoria do desenvolvimento, mas não como teoria do desenvolvimento moral? Então, vamos estabelecer uma comparação entre a teoria do Bronfenbrenner e as outras teorias da psicologia do desenvolvimento moral. Podemos discutir as semelhanças e diferenças quanto aos pressupostos, à estrutura e aos procedimentos metodológicos entre a teoria sociológica e as teorias baseadas naquela ideia dos estágios de desenvolvimento moral que as teorias universalistas defendem, como as kohlbergianas e pós-kohlbergianas. Depois, identificar os pontos de interseção e também as lacunas que podem explicar a baixa adoção da teoria do Bronfenbrenner no campo moral, ou do desenvolvimento moral. Em seguida, apresentamos as hipóteses que possam explicar por que a teoria do Bronfenbrenner teve a repercussão limitada na psicologia moral, ou do desenvolvimento moral, como um foco diferente, por exemplo, ambientes, contextos versus processos cognitivos. Então, a teoria kohlbergiana e pós-kohlbergiana
dão ênfase em processos cognitivos, enquanto que a teoria do Bronfenbrenner enfatiza os ambientes e os contextos. Podemos falar da complexidade do modelo, da teoria do Bronfenbrenner, e podemos falar também da falta de adaptação da teoria às questões morais, né? Apontamos em particular a hipótese que desejamos defender. A hipótese com a qual trabalhamos é que as teorias kohlbergianas supõem a existência de estruturas e estágios de desenvolvimento moral que são universalmente válidos, estágios que qualquer criança em qualquer época, qualquer sociedade experimentaria, enquanto que as teorias baseadas na visão socioecológica do Bronfenbrenner são contextualistas. Elas partem da identificação de fatores relevantes e isso varia de acordo com as características do contexto que está sendo estudado e onde a teoria está sendo aplicada. Isso significa que, ao menos em parte, a detecção dos fatores relevantes está mais sujeita à sensibilidade do pesquisador, no caso das teorias do Bronfenbrenner. Além disso, ao contrário da teoria de Kohlberg e seus seguidores, Bronfenbrenner não desenvolveu uma metodologia específica que facilitasse a aplicação da sua teoria ao desenvolvimento moral. Por fim, nós poderemos testar a sustentação dessa hipótese e fazer uma análise crítica dela, né? Discutimos o grau de sustentação da hipótese proposta. A teoria sociológica é eficaz para o desenvolvimento psicológico, mas não para o desenvolvimento moral? Quais seriam as limitações dessa abordagem quando aplicadas à moralidade? Quais são as evidências de que as teorias kohlbergianas são universalistas, enquanto as teorias baseadas na abordagem do Bronfenbrenner é uma teoria contextualista? A gente teria de dar evidência sobre isso, né? Quais são as evidências de que a teoria do Bronfenbrenner não desenvolveu uma metodologia de aplicação da teoria para a psicologia do desenvolvimento moral? E então vamos considerar também nessa quarta sessão as possíveis fragilidades da argumentação ou evidências que possam ser vistas como insuficientes e eventualmente apontar futuras investigações ou alternativas teóricas que possam completar a proposta. E finalmente a conclusão, ou podemos, se existem conclusões a serem extraídas, podemos usar o termo conclusão, ou se não tem uma conclusão muito confiável, né, e muito bem estabelecida, nós podemos chamar de considerações finais. Na conclusão ou considerações finais, oferecemos uma síntese das conclusões principais do artigo, reafirmando a hipótese e apontando como as evidências, quão bem as evidências sustentam essa hipótese. Apontamos algumas implicações teóricas e práticas dessas conclusões, principalmente no domínio da psicologia do desenvolvimento moral. Ainda na conclusão, podemos indicar possíveis novas pesquisas que contribuam para elucidar as formas de aplicação da teoria socioecológica no campo da psicologia do desenvolvimento moral. Isso, então, a gente concluiria com uma bibliografia ou referências, né, apresentando a lista de publicações de referências, tanto das fontes primárias quanto das fontes secundárias, de que fizemos uso ou que citamos no nosso texto. Então, essa seria a estrutura de um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, né? Então, você vê que ela é mais centrada nos textos, nas obras, né, seria, né, do Bronfenbrenner, ok? Então, e também dos autores-chave dentro do campo da psicologia do desenvolvimento moral, como Piaget e Kohlberg, né? Mas essa, então, seria a estrutura, né, de um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, certo? Ela é um pouco diferente de um artigo exploratório que a gente viu na sessão anterior, mas aqui está mais ou menos como ele seria organizado, como ele seria estruturado, onde é que a gente coloca os vários elementos para ajudar a construir esse artigo, né? Então, tem uma descrição rápida aqui do que a gente deveria incluir, né, considerando aquele problema que nós examinamos, né? E mais ou menos essa fórmula pode ser estendida por analogia, né? A gente pode, por comparação, a gente pode pensar qualquer outro tema no campo da filosofia, no campo da psicologia do desenvolvimento moral, da filosofia da educação ou do ensino de filosofia, né? Então, o que a gente oferece aqui é uma maneira de pensar como um artigo pode ser estruturado.
e a gente pensa que ele pode servir de modelo para vocês. Claro que isso não é algo fechado, pode haver variações, mas essa é só uma forma de descrever como mais facilmente a gente conseguiria estruturar os dois tipos de artigos que nós estamos recomendando. O artigo de uma pesquisa exploratória meramente e um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, ok? Então, no próximo vídeo eu faço um encerramento dessa proposta aqui e então a gente vai fazer algumas pequenas considerações sobre esse desafio da produção de um artigo acadêmico, ok? Então, até o próximo vídeo, que será o vídeo de encerramento.